Ha! Abençoados! No vídeo de hoje, como é o mês das vocações, eu falei que eu ia trazer coisas diferentes. Eu trouxe o pároco da nossa igreja, que é o Padre Reinaldo, e que é uma pessoa muito especial, que vocês vão ver que é super engraçado, muito legal e assim, do fogo. Como que é essa vida de padre? E a primeira coisa que eu queria saber, que eu tava pensando em casa, é quando você era criança, padre. O que você queria ser quando você crescesse? Isso mete medo em todo mundo. Toda vez que me perguntavam o que eu ia ser quando crescer, eu dizia, eu vou ser carvoeiro. Não me perguntem por quê, mas era uma coisa que povoava a minha imaginação e eu sempre dizia que eu ia ser carvoeiro. Chegou a namorar? Você chegou a noivar? Sim, no meu tempo de juventude tive uma namorada. Não vou dizer que nós éramos noivos, não tinha esse compromisso de usar aliança, tudo mais. Mas tinha uma namorada, a gente conversava muito, passeávamos. O namoro naquela época, isso mais ou menos nos idos de 1979, era bem diferente do namoro de hoje. Nada de Pokémon, nada de um monte de coisa que desvirtua o caminho. Até que o nosso namoro foi bem tranquilo. Eu me lembro que uma das vezes em que a gente mais demorou para voltar para casa, a mãe dela ficou desesperada, era um sufoco, mas ficou tudo tranquilo, sem problema nenhum. Quanto tempo o senhor namorou, padre? Acho que perto de 2 anos, mais ou menos. Faz tanto tempo que eu não lembro do tempo certo, não. Quando o senhor pensou em subir para o altar, não para casar, mas subir no altar para ser aquele que representa Cristo, aquele que leva Cristo nas mãos? Aí entra a memória muito boa do padre. Nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 1979, faz tempo, eu participei de um encontro de jovens. Desses que hoje também a gente faz com a mesma dinâmica, a mesma alegria, a mesma comunicação. E ali, sem que ninguém me falasse especificamente sobre a minha vocação, o testemunho de um padre, hoje já falecido, o padre José Gonçalves Filho, despertou em mim o desejo de conhecer mais o outro lado do altar. O lado que pertence ao povo eu sempre conheci, mas foi nesse encontro, em 79, que o testemunho daquele padre tocou o meu coração. Mas não foi de imediato, demorou um tempinho até que eu tivesse coragem de procurar maiores informações. Em nenhum momento o senhor teve medo, assim, desse chamado para essa vocação? Pode parecer arrogância, pode parecer orgulho, mas eu nunca tive medo e nunca tive dúvida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja o exercício do sacerdócio de diversas formas. Tem muita gente que pensa no padre só aqui celebrando a missa, batizando, fazendo casamento, atendendo confissão. Não. Nós padres também temos, em alguns casos, funções administrativas, coisas que a gente tem que resolver no escritório, na contabilidade e tudo mais. E eu me vejo com tranquilidade navegando por todas essas áreas que exige do sacerdote uma resposta de Deus mesmo. Hoje eu já estou encerrando o 3º ano da coordenação de pastoral da região. É um trabalho árduo, é um trabalho de certo ponto burocrático, mas também revela o rosto de Deus na dinâmica da vida sacerdotal. Então o sacerdote se completa tanto no altar quanto no desempenho de outras funções. Você acha que dá para o padre ser artista? Ou melhor, ser famoso? Dá. A questão toda é priorizar aquilo que ele quer para a vida dele. Eu olho, por exemplo, Padre Zezinho, que está aí na mídia há mais de 40 anos, com seus CDs, com suas músicas. Talvez ele não esteja dentro dos padrões do sucesso do mundo moderno. Mas eu acho que cada um, a seu tempo, tem, através dos seus dons, a sua resposta para o mundo em que a gente vive. Então eu acredito que o padre consegue aliar o sacerdócio no altar, na comunidade, na vida da igreja, com também a fama no mundo que a gente vive. Acho que tudo é uma questão de preceito, de ter a cabeça no lugar, de ter retidão nos seus objetivos e de caminhar buscando realizar o seu sonho.
Não me botem para cantar, vai ser uma tragédia. Mas se eu tiver que falar horas e horas sobre o Evangelho, eu vou numa boa, sem nenhum problema. Cada um com o seu dom, cada um fazendo aquilo que Deus espera que nós sejamos capazes de fazer. E tudo isso é obra e graça de Deus. O Padre Pio também foi famoso. Ele foi famoso pela santidade dele e ele é famoso até hoje, Sim, né? Exatamente. Acho que a gente tem que entender o que é a fama. A fama não é alguma coisa ruim. Se a gente pensar, por exemplo, no rei Davi. O rei Davi foi famoso. Se a gente pensar em vários santos da igreja, tiveram notoriedade no seu tempo. Foi... Calma, da fama... Pena que vão editar e vão tirar. Não. E mais uma curiosidade minha, e acho que de muita gente, porque muita gente me fala, mas eu não vou me confessar pro padre, porque ele já me conhece há muito tempo, depois ele vai me olhar, ele vai ver que eu pequei, que ele vai lembrar do meu pecado. Como que é isso, esse ato da confissão, de você tá lá, você conhece a pessoa, você vê a pessoa todo domingo na missa e depois você continua vendo ela, como que é lidar com isso? Olha, é uma coisa interessante, a gente não aprende isso a gente vai descobrindo no dia a dia. Há um mecanismo dentro da gente que nos faz esquecer. E por quê? Porque a confissão, ela parte do princípio de que tudo é segredo. Então, quando o penitente vem se confessar, ele vai abrir o coração, e é bom que abra, despeja tudo que ele quer. O padre não pode induzir, não pode ficar perguntando minúcias dos pecados, porque a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa está abrindo o coração e confiando plenamente. Ela falou, você deu absolvição, ponto, esquece. Na próxima confissão, na confissão seguinte, você não lembra o pecado do anterior. Nunca aconteceu de eu guardar um pecado porque tenha sido algo assim, meu Deus, que desesperador. Nunca atendi nenhum criminoso, nunca atendi ninguém que tenha matado o pai, a mãe, os irmãos, porque eu acho que aí a gente guardaria, mas não pode fazer nada, porque é segredo. Agora, os pecados do dia a dia, não há nada de extraordinário. As pessoas têm medo, porque na liberdade do mundo moderno, nós não queremos nos comprometer. Então, quando eu digo o que está no meu coração, o que está no meu pensamento, eu estou me comprometendo. E esse compromisso aí pode nos levar para a vida, a absolvição, o perdão, ou pode nos levar para a morte, guardar aquilo para si e alimentar o ódio, o orgulho e tantos outros pecados no coração. A dinâmica da confissão é: se arrepende dos teus pecados, conta para o padre, ganha absolvição, tchau e bênção. Vai viver tua vida na graça de Deus. Então não há como olhar para a pessoa, aquela lá fez isso. Olha, aquele lá fez isso. Não tem como fazer isso, até porque são muitas pessoas que a gente atende e não dá para ficar guardando tudo de todo mundo. Na verdade, não dá para guardar nada de ninguém mesmo. Pergunta agora que eu acho que nem sei se cabe, porque como o senhor disse, o sacerdócio não é uma profissão. Mas para as pessoas que querem ser padres, está aquela dúvida, será que eu vou ser padre, será que eu não vou ser? Assim, a pessoa para fazer marketing, ela tem que ter um bom poder de persuasão. Para fazer medicina, tem que saber lidar com o corpo humano, lidar vendo sangue toda hora. E para ser padre, a pessoa tem que... Tem que amar a Deus. Eu acho que o fundamental é isso. Agora, quando eu digo amar a Deus, não é simplesmente eu pensar naquele Deus que está lá no céu, seja como pai, seja como juiz, mas amar a Deus que se revela no coração e na vida de cada uma das pessoas. Se você pensa em ser padre, já é um bom sinal. É sinal de que aí dentro tem um barulhinho te incomodando. E se te incomoda, é bom, porque Deus vem realmente para puxar o tapete e fazer uma reviravolta na nossa vida. Se você gosta, e atenção, se você gosta do padre da sua paróquia, da sua comunidade, e você pensa em ser padre, marque um papo com ele, procure tirar as dúvidas mais elementares. Se você não tem muita afinidade com o padre da sua comunidade, converse com os amigos perguntando como que é o padre da comunidade deles. E de repente você descobre um padre que te ouve, que te aconselha, que te orienta, e aí você se alegra muito mais por buscar responder a este chamado.
O problema é quando muitas vezes por medo nós escutamos o chamado, mas silenciamos ele no coração. Aí é frustração na certa, porque você não vai fazer o que Deus espera de você. O caminho para o sacerdócio é longo. Não é porque você vai entrar no seminário o ano que vem, que daqui 10 anos você vai sair padre. Muitos desistem pelo caminho, outros são chamados a repensar a vida, e eu acho que isso acontece em todas as dimensões da nossa vida humana, social, familiar, tudo mais. A grande questão é perseverar, é saber que você não é, como diz a juventude, a última bolacha do pacote, mas que você pode dar sabor à vida de alguém por um testemunho de fé, por um gesto de carinho ou por algo que você muitas vezes nem percebe. Quando eu era padre lá na São Judas Tadeu, tinha uma menininha pequenininha, acho que 5, 6 anos, que era doida para conhecer a casa do padre. Até que um dia me falaram isso e eu falei para a mãe, leva ela para conhecer. Quando ela entrou na minha casa, a primeira coisa que ela viu foi a cama, arrumadinha por sinal, tá? Porque eu sempre arrumo a minha cama. Quando ela olhou, ela falou assim, mãe, o padre dorme, o padre tem cama. A mãe falou assim, por que você achou que ele ficava acordado a noite inteira? Eu achei que ele não dormia. A vida é normal. Você toma banho, você faz a barba, você reza, você vai fazer compra, você precisa de uma calça, de uma camisa, de um sapato. Normal, você lê um jornal, você assiste uma televisão. Tudo isso para que você se forme cada vez mais e perceba que nesse universo que é você, Deus age e age com perfeição, te levando cada vez mais a compreender que o mistério do chamado não é tanto a resposta, mas o amor com que você pode responder. Dá até vontade de ser padre. Olha, com o Papa Francisco, abrindo a comissão do estudo para a diaconia feminina, de repente, vai saber Deus o que vem pela frente. É isso, padre. Só para finalizar, eu queria dizer que eu aprendi muita coisa com o senhor, tanto que eu estava lembrando ontem que eu fui num evento de comunicação lá em Curitiba e estava tendo uma palestra sobre evento. O rapaz ele falou que se a gente quisesse aprender a fazer um evento, a gente dava para Santa Missa. Porque não existe evento mais perfeito, porque tudo acontece na hora certa, da forma correta, do jeito certo. E se tem uma pessoa que eu aprendi isso, é você. Que bom. Que ia dar tanto valor assim pra Santa Missa de as coisas têm que ser certas. É o maior dos eventos que está acontecendo aqui, é maior do que o negócio das Olimpíadas que aconteceu agora. O padre precisa dar bronca, você pode ter certeza que ele vai dar bronca no meio da missa e vai dar bronca na gente sim. E assim, a gente aprende assim. E aí, se você também quiser falar com o padre sobre a sua vocação, você tá aí disponível, não tá, padre? Eu tenho Facebook. Eu não costumo divulgar muito o WhatsApp, não. Porque eu acho que também tem muito tormento nisso daí. Mas o Facebook é uma rede social de comunicação, a paróquia, o grupo de oração, a comunidade de Aliança Cristo Libertador. Entre em contato, vá descobrindo. No mundo moderno a gente consegue muitas informações. Bora lá, se agita. Sente o chamado no coração, começa a pensar nisso como sendo o próprio Deus, e é na verdade, que te chama a uma vida nova. O que vai acontecer depois, meu amigo, só depende do teu encontro pessoal com Deus, que é uma alegria sempre, sempre, sempre. Amém. Amém. Então, a gente está aqui na nossa paróquia, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Aqui tem o nosso grupo de oração, aqui a gente tem alguns encontros. Se você quer conhecer o padre, quiser vir um dia na missa do padre, conhecer as broncas dele, qualquer coisa, você vem aqui, ó. A gente tá aqui, Dispense as broncas, é melhor. É melhor mesmo. Vai por mim. Aqui. Procura lá a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Bonilha, e é como o padre falou, se agite e é fogo. Beijão. Muito obrigada, padre, pelo teu sim.